Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Este é o nosso penúltimo vídeo sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Como dissemos, estamos no final do terceiro capítulo e já no próximo nós faremos o fechamento da carta. Neste capítulo, então, nesta parte, então, que vai do verso 18 até o verso 1 do capítulo 4, Paulo vai conclamar aos familiares uma relação de harmonia, uma relação de comunhão e de bem tratar uns aos outros. Então ele começa conclamando as mulheres para que se refreiem, refrear, ou seja, diminuir um pouquinho o seu desejo pelo conhecimento. Também ao se recusarem a sondar os mistérios profundos. Bom, amados, vamos entender que esta carta foi escrita já nos primeiros anos do primeiro século da nossa era, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, numa sociedade diferente da nossa. Aparentemente, as mulheres daquela cidade, as mulheres de Corinto, elas exploravam a sua liberdade na sociedade, seu papel na igreja, de forma um pouquinho mais volumosa, vamos dizer assim. Elas oravam em voz alta, faziam excessos, estavam exercendo e abusando de dons espirituais como o dons de língua. Isso estava atrapalhando um pouquinho a espiritualidade da coisa, ou seja, que elas diminuíssem um pouquinho a forma com que elas se manifestavam, né? Ele encoraja a igreja a ter esta atenção ao exercício dos dons espirituais, mas estes dons eles deveriam ser expressos de uma forma a ter ordem, ter zelo, ter cuidado com o que se fazia ali. Pois bem, o termo aqui que ele usa é submissão. A submissão aqui é deixar que elas tomem a iniciativa. Aquela sociedade era uma sociedade masculina e, portanto, elas estavam tentando modificar uma coisa que naquela época não era comum. Então, por isso que ele está dizendo que seria ideal que elas diminuíssem um pouquinho o seu ímpeto pelas coisas. Não que elas deixassem de adorar, que elas deixassem de glorificar. Não, mas que as pessoas passassem a ter um zelo, um cuidado na manifestação dos dons espirituais. Portanto, essa expressão de gratidão em cântico, né, dos ministérios múltiplos que existiam ali, deveriam ser utilizados ao máximo, e não para aparecer, e não para se sobressair. Quem deveria sobressair ali era o Senhor. Quem deveria sobressair ali era Deus, era Jesus. Amados, nós percebemos isso na nossa igreja hoje. Algumas pessoas, elas, ao se manifestarem, elas chamam atenção não para o Senhor, mas elas chamam a atenção para si próprias. Então, isto era um problema, isto tirava a espiritualidade. É por isso que Paulo está aqui falando alguma coisa. Portanto, a preocupação dele era com a ordem, era com o decoro, né? E isso começava pelas mulheres.
outra questão era a de que a vida das pessoas ela deveria transparecer, refletir um comportamento que era um comportamento apropriado aos que pertencem a Cristo e, portanto, expressar a vontade de Deus, né, a vontade do Senhor na vida deles, e seguir isso era um sinal máximo de obediência. É por aí que eles deveriam andar. Paulo aplica aqui um tipo de um dizer que era típico dos estoicos, né? Os estoicos era uma filosofia grega, em que as pessoas aceitavam os problemas que existiam e eles tinha uma resistência física, emocional muito grande. Portanto, dizer que alguém é estoico é dizer que alguém está suportando os reveses da vida. Então aqui ele usa esta filosofia estoica, porque eles conheciam esta filosofia, para dizer que eles deveriam suportar usos, costumes, as condutas que eram típicas daquela época e que era a coisa certa a fazer. Portanto, o que ele está falando é de uma ordem social, ele não está falando mal contra esta ou aquela pessoa. Ele está dizendo que determinados comportamentos eles estavam tirando a atenção da glorificação do Senhor, da honra, cânticos e hinos, enfim, orações que eram em direção a glorificar, a dar glória ao Senhor. E, portanto, as pessoas estavam tendo um comportamento que não era aceitável para a época e para a ordem da igreja. Ele também fala para os maridos. Os maridos também tinham que tomar cuidado. Por quê? Eles não deveriam ir além ao que a sua responsabilidade enquanto maridos. Ora, ele está dizendo que a mulher tinha que ser submissa ao marido. Então, a função do marido aqui era muito mais profunda, era de muito maior responsabilidade. A responsabilidade deles era amar as suas esposas. E este amor às suas esposas, Paulo dá uma ideia diferente, uma conotação diferente, um sentido diferente, porque ele faz uma comparação entre o homem amando a sua esposa, o marido a sua esposa, e o amor de Cristo em relação à igreja, que é tida, nesta época, começa a se falar que a igreja era a noiva de Cristo. Portanto, ele está dizendo aqui, do mesmo jeito que Cristo trata a sua igreja, você deve tratar a sua esposa. Com maior respeito, com maior cuidado, com maior zelo, cuidando dela, tendo responsabilidade por ela. Os filhos também deveriam honrar pai e mãe. Aliás, lembre-se que nós temos mandamentos que falam sobre a responsabilidade, o tratamento, o zelo, o respeito que os filhos devem ter para com os pais. Os filhos, eles são chamados a agir em relação aos pais da mesma forma que nós somos chamados a agir em relação ao nosso pai espiritual, né? E os pais em relação aos filhos. Também não deixar de tratá-los convenientemente, de tratá-los bem, de tratá-los com cuidado, com responsabilidade, e inclusive não irritar, não implicar, não zombar dos seus esforços,
ferir o seu respeito próprio. Irritar é no sentido de ferir mesmo, é no sentido de causar dano mesmo. Então, os filhos não deviam ser levados a sentir irritados, exasperados, nervosos por conta de algum tipo de tratamento que os pais dessem em relação a eles. Portanto, aqui nós temos, em verdade, uma orientação para a família e dos membros entre si, que funciona como um simbolismo do tratamento que nós devemos ter em relação ao Senhor, em relação a Deus. Lembrem-se que o tratamento que as esposas devem dar aos esposos significa dizer que nós devemos tratar a Deus desta forma. Então, este é o tratamento que a igreja, que é a noiva, que é a esposa, deve dar a Deus. O marido deve dar o mesmo tratamento que Deus dá à sua esposa, que é a sua igreja. Os filhos devem tratar os pais do mesmo jeito que nós, como filhos, devemos tratar a Deus. E Deus vai nos tratar de uma determinada forma que nós devemos copiar para tratarmos os nossos filhos. Portanto, ele é tanto uma orientação direta, é o que a gente tem que fazer em família mesmo, mas ele está colocando aqui uma outra ideia, a ideia de como isto é visto no mundo espiritual. Então, nós devemos fazer no nosso mundo real, físico, aquilo que somos ensinados a fazer no mundo espiritual. Tá? Então, estes são os deveres, tanto fisicamente, tanto na realidade da nossa família, quanto espiritualmente falando. Ele vai além. Naquela época, lembrem-se que as famílias eram constituídas de membros próximos, como é a nossa família hoje, pai, mãe, os filhos, tá? Mas também era constituída de outros membros que se agregavam, que se juntavam à família. Então, eventualmente, um primo, um sobrinho, um tio, um irmão, né? No caso do pai, o tio, né? Para os filhos, mas irmão para o pai de família, enfim. Mas também nós temos aqui, meus amados, que nós não podemos deixar de lembrar, que existiam os servos da casa. Tá, mas aí você vai pensar assim, mas Paulo aceitava a escravidão? Queridos, a igreja nasceu numa sociedade onde havia escravidão. Isto era aceito naquela época. Ela era sancionada por lei e fazia parte da civilização greco-romana. Eles próprios, eventualmente, eram servos de alguém. Então, aqui, nós devemos levar em consideração que não cabia a Paulo, neste momento, neste contexto, falar no sentido de abolir escravidão. Não era o momento. Era o momento de ensinar como tratar um servo, um empregado ou um escravo, de tal forma que fosse humanitário, de tal forma que fosse digno. E que aqui havia apenas uma diferença de contexto familiar, que não é filho, irmão, pai, mãe, tio, etc., mas é alguém que faz parte da família e que é tratado com respeito,
que é tratado de forma digna. Então, quando Paulo fala para os servos, ele está falando daqueles escravos que eventualmente se tornaram cristãos. Como eles deveriam aceitar a sua situação, uma vez que os seus senhores carnais aqui eram também cristãos. E eles eram também servos, escravos de Deus. Porque Cristo é o Senhor. E todos nós somos servos, neste sentido espiritual, somos servos de Deus. Então eles deveriam ser tratados como uma família. O nome servo, filho, pai, mãe, não tinha a menor importância no tratamento espiritual, porque o tratamento espiritual tinha que ser com dignidade. Tinha que ser com respeito. Por quê? Servos, sois servos do seu verdadeiro Senhor. Quem é o verdadeiro Senhor? É o Senhor do servo e é o Senhor do dono do servo, que é Deus. Então, este era o diferencial aqui. Servir ao senhor do escravo tinha que ser feito em singeleza de coração. Não por outra razão, senão com honestidade, com boas intenções, não com intenções ruins. Porque quando nós servimos a Deus, nós servimos a Deus com boas intenções. Era isso que ele estava dizendo. Não é uma coisa fingida, frouxa. Não, é uma coisa concreta, é uma coisa profunda. Servir porque é o que nós fazemos, servir. Então, nós servimos a Deus de forma completa, de forma inteira. E se fazemos isso na nossa vida carnal, na nossa vida terrena, nós temos que levar em consideração que os patrões que nós temos aqui na terra são também servos do Senhor. Eles também têm um Senhor sobre si. Queiram eles ou não. Queiram eles ou não. Eles têm um patrão que é nosso Senhor. Ser, portanto, diligente nas tarefas, mesmo que ninguém veja. Você tem que cumprir as suas obrigações, mesmo que ninguém esteja olhando o que você está fazendo. É o trabalho feito de forma desinteressada. Eu só vou trabalhar porque o meu chefe está aqui hoje. Hoje o meu chefe não está, então eu não vou trabalhar. Não, você vai trabalhar porque é a sua função, é o teu trabalho. Então você vai fazer e vai fazer as coisas da melhor forma possível, porque indiretamente você está fazendo para Deus. Porque aqui ele diz que faz temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor é uma lembrança de que, mesmo que ninguém esteja olhando, tá? Secularmente, nesse nosso mundo carnal, os olhos do Senhor estão vendo, porque eles estão sobre todas as coisas. Portanto, ele está falando uma outra dimensão de dignidade. Ele está falando em fazer como se ele estivesse fazendo para o Senhor e não para homens. O que deve ser feito aqui, é o que Paulo explica, é que quando nós estamos fazendo as coisas para Deus e fazendo as coisas de forma zelosa, diligente, bem feita, nós estamos louvando o nosso Senhor, confiando nele que vai pagar, recompensar o nosso agir. Ele vai além, ele fala que o servo vai ter herança. Mas como assim o servo vai ter herança? O servo não tem herança, ele não faz parte da família e, portanto, ele não tem nada a receber. Sim, tem. Tem porque nós somos servos
do Senhor. A lei daquela época não permitia que as pessoas herdassem. Mas nós não estamos sob a lei secular. Nós estamos sob a graça. E, portanto, nosso Senhor, ele é fiel para recompensar a nossa labuta. Portanto, nós temos uma herança nos céus. Os donos desses escravos, eles vão ter que dar conta do jeito que eles tratam os escravos. Porque os maus donos, os senhores ruins, tratam os escravos de forma como se eles estivessem tratando de uma coisa, né? Eles pensam somente em castigo, penalidade, etc. e tal. Eles estão sob o julgamento de Cristo e, portanto, eles vão alcançar um julgamento, e aí a decisão desse julgamento vai ser conforme a sua atitude. Portanto, os donos dos escravos, eles devem dar aos escravos um tratamento digno, respeitoso, porque eles, ao final, serão julgados também. Aquele que faz injustiça viola a lei da justiça de Deus, né? Então, tanto um quanto o outro deve agir de forma justa. E como um escravo pode agir de forma injusta? Fazendo o que não deve, ou não fazendo o que deve fazer. Porque quando nós defraudarmos, usarmos de fraude, de engano, de mentira para com os nossos patrões, nós estamos defraudando e, portanto, nós estamos agindo com injustiça e, portanto, nós seremos julgados no Tribunal Supremo por isso. A parcialidade, portanto, é uma atitude que Deus não gosta. Deus é justo, Deus é equitativo. Portanto, nós devemos nos tratar de forma humanitária, tanto um quanto o outro. Não interessa qual é o teu papel dentro da família. Esposa, esposo, filho, pai, mãe, servo, não interessa. A nossa atitude tem que ser uma atitude de louvor e de adoração a Deus. E como nós fazemos isso? Através de um comportamento, de um padrão cristão, um padrão que nos mostre, que exemplifique aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos dado. Portanto, todos nós estamos sujeitos a papéis dentro da família, assim como todos nós temos papéis dentro da família de Deus. Lembrando apenas que existe um único cabeça, existe um único Senhor, existe um único dono e noivo, e este é o nosso Senhor. Amém, amados? Bons estudos.